essa alteração no branding, né, foi um tanto quanto eu já vi até gente na internet falando sobre outras marcas que tinham praticamente a mesma logo aqui, o mesmo X, né, e agora o Real Digital do Banco Central brasileiro se chama DREX, né, que seria uma abreviação aí de Digital Real e um X ali para tentar, não sei se, eu já vi gente dizendo que esse X é porque é exchange, de trocas, etc. Eu já vi esse X dizendo que é porque para trazer uma via mais de inovação, e tem gente que está achando que o Elon Musk tem alguma coisa a ver também. Qual é a sua leitura, Nicolas? Não, assim, pelo press release que eles deram, né, D e R fazem alusão a digital e real, respectivamente, né, e o E vem de eletrônico, e o X passa essa ideia de modernidade e de conexão, né, e pode também passar a ideia de transação, na minha visão, né, porque várias plataformas estão aderindo a esse tipo de coisa. Eu acho que é bacana a gente ter esse rebranding aí, porque no final das contas, o mercado que tinha dado nome, né, para o projeto, antes era Real Digital, eu acho que soava mais intuitivo para quem acessasse essa informação, diferente do Pix, né, que o Pix você também não consegue saber de imediato a que se refere o nome da tecnologia, e o Pix, inclusive, tinha um logo muito parecido com o da Ripple, né, que o pessoal falava também. Então, enfim, acho que vale entender assim, a importância desse projeto acima de tudo, não tanto o seu rebrand, né? Acho que o Real Digital é um projeto super bacana, dentro dos modelos de moedas digitais de bancos centrais. A gente tem basicamente duas grandes vias, né? Uma é a CBDC de varejo e a outra é a CBDC de atacado. Muda a relação que os clientes finais, que são os cidadãos como eu e você, têm com a moeda, né, e com o Banco Central em si. O de varejo é uma conexão direta, né, então o próprio Banco Central vira um provedor de wallet ali, que você consegue criar uma wallet junto à instituição, e não é o modelo que a gente seguiu aqui no Brasil. O modelo que a gente seguiu é o modelo de atacado, então, em teoria, assim, muda pouca coisa em termos de operacionalização do Banco Central com relação às instituições de pagamento e coisa do gênero, né? Porque você tem essa camada, Banco Central, instituições de pagamentos e aí o cliente final, então a estrutura permanece a mesma. O que muda e o que é, na verdade, a grande transformação dentro do projeto do Real Digital é a introdução da programabilidade utilizando a tecnologia blockchain, né? Esses testes de agora que vêm sendo feitos no programa de aceleração, que é o Lift Challenge, né? Eles têm utilizado como blockchain base a Hyperledger Bezo, né? E isso muito por conta da compatibilidade da Hyperledger Bezo com os contratos, os smart contracts, né? Os contratos inteligentes ou contratos autônomos que rodam no Ethereum. Então eles são EVM compatíveis, né? Isso é super importante porque você consegue trazer de herança do que vem sendo desenvolvido em termos de finanças descentralizadas, em outros protocolos, você consegue trazer isso de herança pro Drex, né, ou pro Real Digital. Acho que vai ser uma jornada para mim parar de chamar o projeto de Real Digital, mas acho que é aí que está a grande inovação, né, porque você consegue introduzir novos formatos de transação, novos casos de uso, novos modelos de negócio 100% pautados em blockchain, porque no final das contas o Pix já atendia muito bem essa necessidade que a gente tinha de transações instantâneas, o Open Finance já atendia muito bem essa portabilidade de dados do consumidor para outras instituições financeiras. Então, só essas duas implementações da agenda BC Hash já foram super importantes para transformar o sistema financeiro brasileiro e colocar a gente mais uma vez na vanguarda, né, da inovação nessa vertical de negócios, mas a chegada do Drex transforma de maneira definitiva e coloca a moeda brasileira efetivamente na era do dinheiro digital, né? Acho que é um projeto super bacana para quem tem interesse em inovação financeira, sem sombra de dúvidas, vale acompanhar de perto. Só para fazer o meu papel aqui de bom Bitcoiner, né? Eu não poderia deixar de mostrar essa tabela aqui que foi publicada lá no Blocktrends Research. E eu acho importante a gente fazer algumas
boas distinções do Bitcoin para o real digital, e nesse caso a gente está falando de real digital, mas é para qualquer tipo de moeda fiduciária digital, né? No caso, para qualquer Central Bank Digital Currency, que seria esse formato de moeda fiduciária, mas utilizando a tecnologia blockchain, né? Por mais que ela utilize a tecnologia blockchain, ela não tem nada a ver com o Bitcoin, e é sempre importante a gente deixar isso bem claro, porque existem várias pessoas que acabam confundindo isso no meio termo. Então tem muita gente que acha que poderia ser uma stablecoin, tem muita gente que acha que poderia ser de fato uma criptomoeda. Na verdade, o Bitcoin e as moedas digitais de bancos centrais são completamente distintas, né? E nessa tabela aqui eu trouxe até algumas distinções principais, né? Que seria na questão da descentralização delas, né? Então, obviamente, uma moeda fiduciária ela é centralizada, então ela não tem nenhum tipo de descentralização, ela é focada diretamente no comando do Banco Central daquele país, e aqui eu estou falando do Brasil, no caso, né? Sobre ser resistente à censura. O Bitcoin é resistente à censura, e uma moeda de Banco Central digital, ele não pode ser resistente à censura, porque ele é cunhado pelas próprias pessoas que poderiam vir eventualmente causar a censura. Não estou dizendo que isso vai acontecer com o real digital, mas estou dizendo no amplo mais generalizado do que tipo de poderes isso concede às instituições públicas nos países, né? Essa questão da inclusividade, o Bitcoin ele se torna inclusivo porque ele pode ser acessado de qualquer tipo de pessoa, qualquer lugar do planeta, etc. E a moeda digital de Banco Central, ela tem uma série de restrições ali que, primeiro, você vai ter que ter você vai ter que fornecer seus dados, você eventualmente poderá necessitar estar fisicamente naquele país para utilizar, e tem outras vários tipos de programabilidades, até como o Nicolas falou, que poderiam ser incluídas aí. No caso, o Bitcoin, ele simplesmente é aberto a todos, né? A questão da confiscabilidade, né? O Bitcoin não pode ser confiscável, e como a gente viu aí, até um desenvolvedor recentemente meio que abalou aí o mercado após ele dizer que o próprio real digital viria com a funcionalidade de ser confiscado caso o próprio Banco Central quisesse, né? O próprio protocolo de consenso do Bitcoin é trazido pela maioria, então precisa haver um consenso entre os mineradores e os operadores de nós, né, no caso, para que haja algum tipo de alteração, algo diferente da moeda fiduciária de Banco Central, que basicamente uma minoria que controla aquela moeda digital ali é que vai fazer as alterações, né? E o próprio paradigma monetário é completamente diferente, né? Porque, como a gente sabe, o Bitcoin ele é desinflacionário, ele tem uma oferta decrescente, então essa oferta, essa inflação é decrescente, no caso, e ela é cortada a cada 4 anos aproximadamente, que são 210 mil blocos, né? Diferente de uma moeda fiduciária tradicional, que é inflacionária por natureza, né? E além disso, da própria oferta dela ser limitada, do Bitcoin, no caso, é uma oferta de aproximadamente 21 milhões de unidades, da moeda fiduciária ali, o céu é o limite, né? No caso, então, só para a gente fazer essas distinções bastante claras aqui, para que fique na mente das pessoas essa distinção entre Bitcoin e moeda de Banco Central. Acho que é até importante você ter trazido isso, Cauê, porque a gente mencionou aqui o blockchain Hyperledger Bezo, né? E é importante fazer essa ressalva que ele não é uma blockchain pública, né? Ele é uma blockchain permissionada, e isso significa que você vai ter o Banco Central como gestor da rede e a participação de alguns nós validadores, né? Isso realmente vai contra a ideia de descentralização plena, né? Ou de distribuição que a gente tem dentro do protocolo do Bitcoin, e eu acho que, na verdade, eles acabam atendendo a propósitos diferentes, né? A moeda do Banco Central, ela não pode ser 100% descentralizada, porque justamente a gente tem questões ligadas à política monetária que atendem a objetivos muito específicos, né? A gente sabe que a emissão de moeda de maneira desenfreada pode acarretar, ou na maioria das vezes acarreta, em aumento da inflação, né, e diluição do valor do dinheiro no longo prazo, mas também é importante a gente entender que existem políticas direcionadas que são super importantes de serem realizadas, de programas sociais e coisas do tipo, que uma moeda com programabilidade poderia trazer para uma sociedade, né? Então, se você consegue, por meio de uma moeda programável, fazer distribuição de recursos e coisas do gênero para regiões remotas e coisas do tipo que você não conseguiria fazer de outra forma utilizando, ou seria muito mais custoso, na verdade, você fazer utilizando papel moeda, né, dinheiro em espécie. Então, a gente tá para ver aí quais vão ser as aplicações desse novo tipo de dinheiro que surge aí dentro do espectro das moedas fiduciárias,
mas acho que é importante entender que existem diferenças claras e que elas atendem a objetivos específicos diferentes, né? Como você mesmo falou, o Bitcoin é desinflacionário ou deflacionário, né? Depende de, assim, a ideia é que os produtos não, em relação ao Bitcoin, eles vão diminuir de valor, né? Porque o Bitcoin vai, com o passar do tempo, apreciar, mas isso faz com que você tenha um incentivo ao consumo muito baixo. E a ideia de você ter uma política monetária expansionista que vai aumentar, né, a quantidade de dinheiro circulante é justamente para tentar estimular, de um lado, consumo, de outro lado, investimento, para que você tenha um crescimento econômico no curto prazo, e no longo prazo você gera efetivamente desenvolvimento econômico, né? Aí é muito mais um debate de política econômica, política pública e de ciências econômicas do que efetivamente de resultado e efetividade de uma transformação do dinheiro digital do Banco Central, né?